Olá, toda semana aqui no Câmara Livre a gente troca experiências de vida e a partir das experiências de vida aqui na nossa missão pública de TV, a gente quer oferecer a você uma oportunidade de olhar planos de projetos. É a partir do projeto dessa emissora pública de televisão que hoje nós conversamos com o Marcelo Malacrida de Moraes, presidente da Astral, a emissora ou a rede que reúne todas as emissoras públicas de rádio e televisão neste momento. Conta pra gente o que é a Astral hoje, Marcelo, porque quem não viu este sonho nascer lá no começo dos anos 90, quando ainda tinha o embrião da lei de TV a cabo, não tem ideia de como funciona e como você está e nós estamos aqui. A Astral, Nelson, ela nasce em 2003, no começo desse processo de implantação de TVs legislativas pelo país, né? A lei do cabo é de 97. Para que o telespectador tenha uma noção, a TV Câmara de Bauru foi inaugurada em 98. Então, 2003 é o início desse processo de implantação de emissoras legislativas do país. Eu gosto sempre de dizer que Bauru foi uma das primeiras do estado de São Paulo, se não a primeira. A gente não tem como... Eu até tentei pesquisar isso, mas a gente não tem como pesquisar, não tem registro disso. E seguramente uma das primeiras do país, porque nós completamos 20 anos no ano passado. E no ano passado completou 20 anos a TV Câmara Federal e a TV Câmara de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E não tem outra emissora que tenha completado 20 anos no ano passado. Então, seguramente, nós somos uma das 3 do país, primeiras do país. E a Astral surge dessa necessidade de fortalecer esse processo de implantação das emissoras legislativas públicas no país. Então, já se vão aí longos anos da existência da associação. Em 2011, acontece um fato que muda a história da Astral, que é a formação da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. A Câmara Federal criou um comitê para cuidar da expansão do sinal da Câmara Federal para o país. Aconteceu um seminário em Pouso Alegre, em 2011, e ali começa a formação da rede legislativa. E são duas coisas distintas para que as pessoas entendam. A Astral é a associação e a rede é a rede. Mas caminham juntas. Quase que são a mesma coisa. Se a gente não tomar cuidado no nosso dia a dia, a gente acaba confundindo. E às vezes as pessoas estão entrando, acham que é a mesma coisa, mas não é. A rede são todas as emissoras. E aí são 72 operações no país hoje, 61 de televisão e 11 de rádio. E a Astral, a associação, são 35 emissoras filiadas à associação. Então são coisas distintas. A rede, quando as pessoas pegam o seu sintonizador de TV na mão, elas ainda não conseguiram, ou uma parte do público, entender esse processo, embora ele seja bastante básico para a gente que lida com ele, para pensar no público, do que é TV Senado nessa história, o que é TV Câmara, porque o Congresso é bicameral e depois as Assembleias Legislativas e a Câmara Municipal. O nosso canal, o canal da Rede Legislativa, é o único, era o único, agora não é mais, porque agora acho que a cultura está operando em multiprogramação também, depois do desligamento do analógico. Falando bem didaticamente, nós temos um canal da Rede Legislativa, só que esse canal ele é subcanalizado em 4 canais. Você tem a Câmara Federal, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Câmara Municipal e o Senado, né? Cada ente, cada casa legislativa tem direito de operar uma subcanalização. Essa implantação ela foi e é feita pelo país, pelo ente local. No caso das capitais, quem faz a implantação são as assembleias. No caso das cidades, são as câmaras municipais. O que a gente fez aqui em 2013. Nós é que implantamos o canal. Como é que funciona? O canal, a consignação oficial é outorgada, né, pelo Ministério à Câmara Federal. E ela consigna o ente que vai implantar ou a Assembleia ou a Câmara Municipal, consigna a autorização para poder implantar o canal. Então, nós estamos no 31, canal 31. 31.1 é
TV Câmara Brasília, 31.2 a TV Assembleia de São Paulo, 31.3 nós, TV Câmara de Bauru, e agora, por esses dias, vai entrar 31.4 com a TV Senado, que estava fora da rede por uma questão de entendimento jurídico deles lá, não tem política nessa história, nada. É o entendimento jurídico que eles não tinham que fazer parte, agora mudou o entendimento, eles vão fazer parte da rede legislativa. E é importante assim que as pessoas não têm o costume de pipocar o controle remoto para procurar esses subcanais. Porque a tecnologia existente até a criação da rede, você ia de 1 em 1. Então você ia do 31 para o 32, do 32 para o 33. Botar o ponto lá, inclusive. Agora, com a implantação dessa multiprogramação, você cria o ponto 1, ponto 2, ponto 3, que é uma subdivisão. A Câmara Federal fez gestão junto às agências reguladoras e aos órgãos técnicos, e hoje a televisão sai da fábrica já com essa tecnologia de quando você vai zapeando, você já vai pulando e vendo todos os canais que você não via antes. Quando você começou a fazer televisão, já são mais de 2 décadas aqui de experiência, você saiu do mundo analógico lá, eu estava lembrando aqui antes de gravar no ar, da câmera AG456, daquele fitão grande Super VHS. Acabou virando um grande museu de arquivo. Você tinha a dimensão que você poderia chegar em pouco mais de 2 décadas antes, agora, podendo pensar nessa rede interligada com as pessoas em casa, podendo ver multiprogramação, falam da interatividade na televisão, do mundo digital e também no rádio. Impensável, né? Impensável. E eu vou mais longe, viu, Nelson? Eu assumi a diretoria em 2011. Se eu tivesse assumido a diretoria em 2007, não teria feito a reestruturação tecnológica que a gente fez, porque não tinha tecnologia ainda. Então a coisa é muito recente. Essa integração que a tecnologia proporcionou aos meios de comunicação, essa velocidade, essa facilidade, era impensável há 20 anos atrás. Só para ilustrar o que eu estou falando, quando eu comecei a trabalhar em TV, eu comecei a trabalhar numa emissora que chamava TVFR-OM. A TVFR era a TV Fausto Rocha, que era um deputado federal, que ainda está vivo ainda. Foi apresentador do Jornal Nacional. E OM era uma rede de televisão do Paraná, de um cidadão chamado Oscar Martinez. Isso onde era? Onde era? Paraná. No Paraná. Curitiba. A sede da TV era em Curitiba. Isso era 1992. Logo depois que a TV entra no ar em Bauru, ela entrou no ar em Bauru dia 1º de agosto de 1992, explode o escândalo do Collor, presidente à época, e o Oscar Martinez era muito ligado ao Collor. E o Fausto Rocha, sendo uma pessoa muito séria, ele se desvincula dessa organização e se filia à Rede Manchete do Rio de Janeiro. E o que você tinha de tecnologia de comunicação naquela época? Você tinha o telefone e o fax. Não era nem o fax, era o telex. Telex. Então, quando você não tinha informação pelo telefone, você tinha que receber um telex. As pessoas nem sabem o que é telex hoje mais. Acho que se eu, que tive a oportunidade de conviver com essa tecnologia, me deparar com um aparelho de telex, acho que eu não sei o que é mais. Por causa disso, tem inúmeros conteúdos aqui que talvez seja interessante transferir para quem nos assiste para entender essa trajetória toda. Um deles, o custo. Quando você começou lá a fazer televisão, daqueles grandes equipamentos, depois mesmo a modernização, uma câmera dessa, onde as pessoas estão nos vendo, era uma diferença de preço gigantesca. Se o mundo da computação, da tecnologia, também tornou um pouco mais acessível fazer produção de TV, não naqueles milhares de cotações que tinham antes. Acho que talvez o grande mérito do desenvolvimento tecnológico foi o custo, né? Baratear o custo dos equipamentos. Tudo era muito, muito, muito caro. Montar uma emissora de televisão pequena, não estou nem falando da TV Câmara de Bauru, mas montar uma televisão pequena, como era a TVFR à época, era coisa para milhões. Você tinha linhas de financiamento especializados. Os equipamentos eram todos importados, todos. Ainda tem muita coisa, mas tem muita coisa sendo feita no Brasil, já.
mas à época era tudo importado e tudo muito caro. Eu me lembro de ter ido a São Paulo uma vez, lá no meio dos anos 90, buscar uma câmera, que era câmera beta, né, que era o sistema de gravação, a fita beta, que era revolucionário e foi revolucionário durante muito tempo. A câmera custou R$150 mil em 1994. Se a gente for fazer um cálculo e transferir isso para hoje, é coisa de R$500 mil. É dólar 1 para 1. É muito dinheiro, muito dinheiro. E hoje você tem a tecnologia que a gente usa aqui, é a mesma tecnologia que a Globo aqui de Bauru usa, só que com um custo 10 vezes menor do que a Globo. Você ainda tem equipamentos chamados broadcast, que são muito caros. 10 vezes mais caros do que esse equipamento que a gente tem. Só que se você for analisar do ponto de vista de qualidade técnica, é a mesma coisa. Vou falar um pouquinho de tempo de comportamento para as pessoas entenderem isso. Quando você começou nos anos 90 com esta rede, você já estava no setor privado trabalhando em televisão. Sim. E para quem trabalhou em jornalismo, tem o ato de consumir informação de jornalismo ou de outros programas de televisão no mundo comercial, tinha à época, estou recordando aqui, uma ideia de que a TV Câmara ou as emissoras públicas de televisão vinham para fazer uma estrutura pública de comunicação para dar acesso ao legislativo, mas seriam a chamada TV chapa branca, como a gente diz no meio. E isso surpreendeu o comportamento. Na sua visão, olhando para o tempo lá atrás, as TVs públicas mudaram o comportamento do parlamentar em todas as instâncias e também da população, da forma de ver o parlamento? Seguramente. Seguramente a mudança aconteceu mais rápido do que se imaginava. E eu vou contar uma história que eu ouvi, eu não presenciei isso, dos nossos companheiros que são mais antigos do que nós aqui na Câmara. Estou falando do Miguel, que antes da TV Câmara, os vereadores, e não tem nenhuma crítica, é só uma descrição, é uma história, comiam no plenário, fumavam no plenário, porque era permitido. Com o advento da televisão, com a chegada da TV Câmara, esse comportamento tem que mudar. E parece uma besteira falar, mas o cara só parou de comer. Não, o cara parou de fazer outras coisas que ele fazia que não faz mais. Uma outra coisa que muda é o uso da tribuna, por exemplo. Hoje não, desde sempre, desde que nós estamos operando, que a procura pela tribuna, pelo vereador, aumenta. Porque o cara quer se mostrar para as pessoas, né? Porque antes ele falava para a galeria e hoje ele fala para a cidade inteira. Hoje, principalmente com o sinal aberto. Então, o comportamento do legislativo muda radicalmente. E do munícipe que se interessa por política também. Começar dizendo que o cara não precisa mais vir à Câmara para acompanhar uma sessão. Porque nós transmitimos, nós e todas as outras emissoras da rede, transmitimos todas as sessões de todas as casas em tempo real, sem corte, sem edição, pela televisão, pelo Facebook, pelo YouTube. Quem tem a Rádio Câmara transmite pela rádio. Então mudou o comportamento. A pessoa não precisa mais vir aqui, por exemplo, para assistir uma sessão. Isso é claro, é notório, assim. Então, seguramente esse comportamento muda. E aí, Nelson, eu queria só deixar uma coisa registrada que você falou e eu acho importante. Se imaginou realmente que isso aqui fosse virar uma TV de propaganda, uma TV chapa branca? E é uma coisa muito legal que aconteceu, que a TV não é uma TV do vereador, é a TV do legislativo, é da instituição. Por isso ela não se transformou nesse veículo chapa branca. Nesse caso, o parlamentar e o parlamento, a comunidade foi se acostumando depois com uma característica, de novo, que parece ser simples para a gente, mas para o público que está observando como consumidor de conteúdo, pode ser que ele não tenha se apercebido eventualmente. A função do parlamento, além de legislar, também é fiscalizar o poder executivo primordialmente. Nesse caso, se você tem vários vereadores com perfis diferentes, vindo de mundos diferentes, de formação diferentes, você não acaba tendo uma rede pública muito heterogênea naturalmente o tempo todo, porque é produto da escolha da população? Não, claro que sim. E tem mais um detalhe nessa história.
você tem numa Câmara como a Câmara de Bauru essa diversidade, né? Essa heterogeneidade que é da sociedade, e você tem a diversidade e a diferença entre as cidades. Cada cidade é uma realidade. A gente tem essa rede e a gente tem um grupo de discussão já há bastante tempo, no WhatsApp, com mais de 100 participantes, ou seja, mais de 100 lugares diferentes, em que cada lugar é de um jeito. Então, o que serve para a TV Câmara de Bauru não serve para a TV Câmara de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E estou falando de tudo, conteúdo, da forma como você administra o seu dia a dia, a sua rotina, porque você tem essa especificidade de lugares. A cultura é diferente nesses lugares, então a Câmara é diferente, uma Câmara é diferente da outra, né? Então essa diversidade é uma coisa bem interessante. E aí isso vira um caldo no final da história, e como a gente agora com a tecnologia, a gente tem condição de estar conversando, de poder trocar experiências de maneira muito rápida, né? Quase que instantânea, porque a maioria das emissoras tem canal de YouTube, todo mundo se conversa o tempo todo. Isso cria um caldo do ponto de vista de conteúdo para quem está assistindo essas televisões, que em nenhuma outra rede tem. Porque as redes de televisão comercial, invariavelmente, elas são regionais, elas são locais, né? Você tem a rede, que é a Globo, por exemplo, que é uma rede nacional, mas onde é que é a sede da Rede Globo? É no Rio de Janeiro. Quando a gente gravava os programas e os arquivos internos, saía com aquele fitão na mão para guardar lá, e se precisasse fazer uma outra edição com um outro desdobramento, tinha que pegar o fitão de novo e partir para outra fita para mexer com esse assunto. Esse mundo, como a gente comentou, mudou bastante. Só que tem um outro dado de comportamento que talvez seja interessante a gente atribuir em rede. Mudou o comportamento das pessoas para consumir informação, porque quando você sai da sessão, você sai da audiência pública ou sai deste programa que nós estamos conversando aqui, o sujeito não precisa ficar esperando mais a grade na mão, ele pode assistir a hora que ele quiser. Isso é revolucionário, né? Isso é revolucionário. Isso é desta geração. Desta geração que eu digo, dessa nossa geração, né? Porque antigamente você ficava refém de um horário, ou refém de uma oportunidade de assistir. Hoje você não precisa mais. Basta você ter uma conexão de internet, um dispositivo, seja ele móvel ou não, e você pode consumir esse conteúdo. Se a gente for analisar, e eu faço essa análise às vezes, das visualizações que o nosso canal do YouTube tem, é assustador, é assustador, é assustador. E é uma coisa interessante, porque uma coisa, Nelson, não anula a outra, não enfraquece a outra, melhor dizendo. A facilidade que as pessoas têm hoje de consumir conteúdo num dispositivo móvel não tira o interesse pelo ato de assistir televisão na tela da televisão. Há umas semanas atrás eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do Roberto Franco, lá em São Paulo. O Roberto Franco é diretor de engenharia do SBT. E as televisões comerciais abertas, elas têm quase que como obsessão a medição da audiência, né? Porque é disso que elas vivem, comercialmente. E o Ibope faz esse estudo de audiência, sei lá quantos anos. E ele apresentou um dado nessa palestra que ele nos ofereceu, de que mesmo com o crescimento da internet, das redes sociais, daquelas ferramentas em que você pode assistir conteúdo a hora que você quiser, o chamado on demand, a audiência da televisão aberta no Brasil de 2012 a 2018 cresceu 17%. É um número muito, muito, muito interessante. E muito importante, por quê? Porque quando você fala de audiência de televisão, um ponto de audiência é uma quantidade assustadora de lares atingidos naquele momento. Então, se você pegar, por exemplo, a Fórmula 1, tem dado 30 pontos de audiência na TV aberta. Não tem nada, em nenhuma ferramenta digital, em nenhum conteúdo sob demanda, em nenhuma rede social, que vai chegar um dia a essa audiência. Não tem, não existe. Ao fazer a cobertura do parlamento e fazer o parlamento sair da
da casa, do rito das instituições, você acha que as pessoas têm a dimensão de que o maior arquivo público da história política, administrativa, cultural, de conhecimentos, fatos econômicos e de comportamento e de leis e de posturas e de condutas humanas diárias, de problemas, de virtudes da história da nossa cidade está aqui? Não, porque eu acho que aqui dentro a maioria das pessoas não tem essa consciência. Porque como é que surgiu a TV Câmara de Bauru especificamente? A TV Câmara de Bauru surge como um serviço de atividade multimeios, lá em 1996, se eu não estou enganado, para ser a ata eletrônica das sessões. O que era feito no papel passa a ser feito em áudio e vídeo, o que já era uma revolução. Então, com o advento da TV, a gente continuou com a missão de exibir e gravar tudo que acontece no plenário, tudo que é oficial, e isso é o arquivo. Então, a maioria das pessoas não tem essa consciência, inclusive aqui dentro. Fora, muito menos, mas nós somos, sim, o maior arquivo de informação da cidade hoje, seguramente são os arquivos da TV Câmara. Se a rede é um bom astral para poder usar o nome figurativo da analogia e a astral está ligada à rede, tem múltiplas possibilidades nesse caminho de conhecer o Maracatu do Maranhão, o Clube da Esquina Mineiro, o jeito de fazer política em Santa Catarina com o jeito bauruense de ver o mundo ao seu redor? Com certeza, inclusive isso é uma das missões da Astral, promover esse intercâmbio de conteúdo. Nós temos um sistema em nuvem já há algum tempo, em que toda emissora associada à Astral que tenha um canal no YouTube tem acesso a esse sistema. Porque tudo que a gente sobe para o YouTube, todas as outras emissoras têm acesso, podem baixar e exibir. Então vamos falar da TV Câmara de Bauru. Nós exibimos um programa sobre cultura negra do Rio de Janeiro, produzido pela Assembleia do Rio de Janeiro. Exibimos um programa de entrevistas da TV Câmara de Marília. Exibimos um programa, graças à Astral, produzido pela Embrapa. E todas as outras emissoras fazem TCU. A mesma coisa. Fazem sobre o programa do TCU, são vários. E todas as outras emissoras fazem isso também. Até recentemente, uma youtuber que tem um canal de contar histórias. Ela ficou sabendo da Astral, procurou a gerência da Astral em Brasília e ofereceu à Astral os vídeos do canal dela em que ela conta histórias. E aí a Rosângela, que é a gerente, me mandou, falou: você não quer avaliar e ver se de repente não interessa para a gente subir esse conteúdo na nuvem da Astral? E eu avaliei. Falei: bom, eu não posso decidir pelas outras emissoras, né? E aí eu pedi para ela fazer um questionário. E é impressionante a quantidade de emissoras que se interessaram em exibir um conteúdo que parece, né, uma bobagem, que é uma contação de histórias. Mas essa uma das missões da Astral. Se eu tenho rádio nessa história como um produto novo, o que se consegue falar no áudio aqui em ambiente digital pode ser utilizado no rádio, e as pessoas talvez estejam aprendendo ainda no consumo do dia a dia a perceber que durante uma entrevista longa dessa eu pego um ponto de vista específico sobre o que você explicar só sobre rede ou tecnologia e depois produzo um outro programa no rádio no mesmo ambiente. Graças à tecnologia, ao desenvolvimento tecnológico, essa integração foi possível e foi pensada desde o início. Quando o projeto da rádio começou a ser discutido, quando eu comecei a discutir o projeto da rádio com o Gustavo, que é o nosso engenheiro, uma das missões que eu dei a ele foi: eu quero integrar os veículos. E ele falou, me disse: vai ficar caro. Eu falei: não tem problema, nós precisamos tentar. E nós não faríamos, Nelson, a rádio aqui em Bauru, é importante dizer, nós não faríamos a Rádio Câmara em Bauru se não fosse essa integração. Porque nós temos uma equipe bastante reduzida lá na Rádio Câmara, que é aqui ao lado, né? Não é lá na Rádio Câmara, é aqui ao lado. Está perto tanto fisicamente quanto do ponto de vista de integração. Nós não faríamos a rádio sem essa integração TV e rádio. E é uma experiência de sucesso, isso eu posso garantir, porque eu tive a oportunidade de falar sobre isso no país inteiro e as pessoas vieram aqui do país inteiro
para beber dessa fonte. E a integração entre os veículos, até por uma questão econômica das casas legislativas, ela é questão de sobrevivência. Se você não tiver integração, você não vai fazer, porque tirando alguma ou outra casa que tem uma estrutura maior, e eu estou falando aqui da Câmara Federal, onde a Rádio Câmara tem 90 funcionários, onde a TV Câmara tem 200 e não sei quantos funcionários, a realidade pelo país, e a rede acontece pelo país, nós temos uma Rádio Câmara instalada no município de Chapadinha. Eu nunca tinha ouvido falar de Chapadinha. É uma cidade deste tamanho. Eu imagino que a Rádio Câmara seja feita por uma pessoa lá, diferente das 90 de Brasília. Então, se você não tiver integração, voltando ao começo da resposta, entre os veículos, você não faz. A gente falou do barateamento do custo do ponto de vista tecnológico, que permitiu, lógico, menos utilização de recursos públicos, que é fundamental neste processo, esse processo de integração. As pessoas, às vezes, se perguntam, porque para mim já fizeram essa trabalho, como vocês conseguem colocar tanta quantidade de programação no ar, quantos 200 funcionários vocês têm lá dentro para fazer rádio e televisão? Você está falando disso. Exatamente. E isso é fruto da tecnologia, graças ao processo de reestruturação tecnológica que nós trabalhamos aqui desde o começo. Esse processo começa em 2009, na gestão do pastor Luiz, que entendeu que a TV Câmara tinha que ter importância no cenário aqui dentro. Você lembra, a gente tinha um link aqui que vez ou outra o sinal caía, as pessoas não conseguiam assistir, nem ouvir a TV. Foi comprado uma fibra ótica, passou a fibra até na net. E de 2009 para cá, o processo de reestruturação tecnológica não parou. E graças à tecnologia hoje, em 15 minutos, essa entrevista está disponível tanto para exibição quanto para quem quer consumir isso na internet. Só a tecnologia para fazer isso. Fazer um pequeno recorte para manter o roteiro do Câmara Livre aqui, que você bem conhece há bastante tempo. Marcelo, se você nasceu em Fernandópolis, isso. Ficou lá até os 6 anos, o pai trabalhava na área de barragens de usina hidrelétrica, a tua memória afetiva de infância está ligada a esse período ou um pouco mais à frente? Eu tenho poucas lembranças de Fernandópolis, mas boas. A CESP tinha como planejamento, toda vez que ela ia empreender, construir uma barragem, ela tinha que facilitar a vida de quem fosse trabalhar, até para que o trabalho se tornasse interessante. Você ia tirar a pessoa da terra dela e levar para um outro lugar. Se você não oferecesse moradia de qualidade, um mínimo de condição de vida, a pessoa não ia. Porque nós estamos falando dos anos 70, 80, onde não tinha problema de emprego. Então, o que a CESP faz em Fernandópolis? Ela constrói um bairro para os funcionários que fossem trabalhar. Esse bairro hoje, lá em Fernandópolis, é uma Morada do Sol. Ele é como se fosse um condomínio fechado, de casas grandes, arejadas. E a lembrança que eu tenho de Fernandópolis é que nesse bairro tinha um clube que era exclusivo para quem era funcionário da CESP. E sem risco algum para que as crianças pudessem sair de casa, a gente, depois da escola, passava o resto do dia nesse clube e a mãe tinha que ir buscar, porque senão a gente não voltava para casa. Piscina, futebol, nada que uma criança de 5, 6 anos não goste, né? Estava respondendo, eu estava pensando na questão da formulação da próxima pergunta, como o jornalismo pode fazer um conteúdo interessante com a linguagem. O objetivo é depois dos 6 anos, a sua família veio para Bauru para trabalhar, para você poder contar a história. A outra é o que Paulo Maluf tem a ver com a mudança da migração da família do seu Sebastião, da dona Marlene na sua vida. Pois é, o meu pai, como eu disse, trabalhava na CESP, né? Chamado barrageiro, construção de barragens, usinas hidrelétricas. E aí o Paulo Maluf cria uma companhia de petróleo chamada Paulipetro para procurar petróleo no estado de São Paulo. Eles tinham sondagem, estudos que aqui na região poderia haver petróleo. E aí veio para cá para trabalhar na Paulipetro, começaram a trabalhar ali em Piratininga, fazendo perfuração. E ao invés de petróleo acharam água quente. E é hoje o famoso Águas Quentes de Piratininga.
Se você não fizesse televisão, você faria o quê? Porque você fez um curso de história depois no meio do caminho. Imagino que história deu uma formação humana, né? O jornalismo, comunicação também tem algumas coisas de história e tal. Sim. É muito interessante. Eu acho que eu nunca pensei nisso. Não? Não. Porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 17 anos. Em 1992 eu tinha 17 e ia completar 18 anos. Eu comecei a trabalhar em agosto e completei 18 anos em outubro. E eu nunca tinha pensado em fazer faculdade até então. Meu pai queria que eu fosse advogado. Mas era uma coisa que não me seduzia, né? E era um pouco moda. Todo mundo queria fazer direito. Tanto é que o vestibular da IT, que é a nossa faculdade aqui, era a única da época, era concorridíssimo. Era muito difícil passar. Cheguei até a fazer cursinho, prestei vestibular, acabei ficando em lista de espera, mas por um capricho acabei não entrando. E aí, meu pai tinha um amigo, jogava bola com ele lá no BAC, no famoso BAC. E esse amigo tinha vindo para Bauru para implantar a TVFR que eu citei no começo da entrevista. Ele era diretor comercial e braço direito do Fausto Rocha. E um dia eles estão conversando depois de um jogo, lá no BAC, e ele comentou com o Paulo, falou, pô, Paulo, meu filho precisa trabalhar. Ele falou, Sebastião, a gente está trazendo uma emissora para Bauru, e eles tinham uma filosofia na época, Nelson, que era a filosofia de não contratar gente que tivesse pronta. Eles tinham uma filosofia de ensinar. Então eles trouxeram de Campinas na época, porque a emissora tinha sede em Campinas, pessoas em funções estratégicas e foram contratando pessoas sem nenhuma experiência. Eu me lembro que o único profissional que eles contratavam com experiência, até por uma questão racional e lógica, era o jornalista, porque o jornalista não tem como você pegar um jornalista que não saiba para fazer televisão. Não existe isso. Então eles só contratavam jornalistas e o pessoal da área técnica era gente que nunca tinha trabalhado. E eu fui. E aí de lá para cá eu nunca me imaginei fazendo outra coisa, não. Nunca largou. Uma edição de uma boa matéria pode fazer o sujeito ficar nervoso, o sujeito ficar triste, o sujeito ficar alerta? A edição é tudo, né? A edição você direciona para onde você quer levar a história. Você consegue subverter frases de entrevistados, contextualizar aquilo de maneira que o telespectador tenha um outro entendimento. Isso não é uma coisa, um privilégio da televisão. Isso é uma coisa do jornalismo. O jornalismo consegue fazer isso, né? Porque é uma discussão que eu tenho comigo mesmo há muito tempo. A televisão, principalmente a televisão, se você for analisar ela, fizer uma análise grossa dela, ela é uma grande mentira. Ela é uma grande mentira. Assim como o cinema é uma grande mentira, mas é uma mentira que convence. Você vai no cinema assistir um filme de ficção, e a gente chegou num nível de tecnologia que você começa a acreditar que aquilo que é realidade virtual é realidade mesmo, né? E a televisão faz isso desde o começo, Aí só para fazer um pulinho do lado de cá, tem uma relação mágica aqui que as pessoas comentam, poxa, mas vocês colocam no ar desde o início, que é regra de lei, só para repetir para quem não sabe, desde aquela leitura, daqueles requerimentos, os ementários todos. É exatamente a questão que, do ponto de vista da formação de uma TV tradicional, não é nossa missão, seria algo impensável que faz com que na íntegra aqui seja verdadeiro. Porque o plenário é que decide, os atores é que fazem o conteúdo o tempo todo. As coisas acontecem aqui. No município, a Câmara Municipal, ela é tão importante do ponto de vista de protagonismo, tão importante quanto o Executivo. Se não for mais, viu, Nelson? Se não for mais, porque o prefeito, ele tem o poder da caneta, mas ele escreve e tem que mandar para cá. Se ele não manda para cá, ele pode incorrer em ilegalidade, pode dar um tiro no pé, vamos usar uma expressão do interior, dar um tiro no pé, porque pode desagradar aos interesses da coletividade. E a coletividade ou
o prefeito ele é eleito com a maioria dos votos, mas ele não é o prefeito, ele não foi eleito com todos os votos. Todos os votos estão aqui. Aqui a cidade está representada. Existia um termo que se usava, que acabou caindo em desuso, que a Câmara era a caixa de ressonância da sociedade. É a caixa de ressonância da sociedade, sim. E quando você tem um veículo de comunicação como a TV, ou um veículo de comunicação como a rádio, que pega esse conteúdo na íntegra. Se você fosse uma matéria da Globo sobre a SEI dos precatórios, que acabou agora, por esses dias, a última que eu assisti, que foi a última que eles fizeram sobre o relatório final, ela tem 2 minutos. Ela tem 2 minutos. E nós temos mais de 10 horas. Seguramente mais de 10 horas em um dia. Por isso que eu comentei que é sensacional, além hoje de todo esse conteúdo de áudio e vídeo, de cada um dos depoimentos na íntegra, de cada uma das manifestações e também das reportagens das nossas coberturas no dia a dia, ainda você vai lá e faz um clique no hot site, todos os documentos públicos você pode checar. Isso é fantástico, é fantástico. E o que é mais fantástico é que você está preservando a história. Num momento tão confuso da nossa sociedade, e aí eu não estou falando de A ou B, não, eu estou falando da sociedade como um todo, porque a tecnologia ajudou muito e a gente é testemunha disso, testemunha viva, né, do dia a dia, que a gente consegue fazer um veículo de comunicação ou fazer uma comunicação institucional através dos nossos veículos por conta da tecnologia. A tecnologia ela deu voz para quem não tinha. Isso é ótimo, mas também não é. Então você preservar a história, porque o que está gravado, Nelson, o que está gravado num depoimento de uma SEI, o que está gravado em uma sessão ordinária, extraordinária, numa audiência pública, está gravado. A não ser que aconteça uma catástrofe, e a gente se cercou disso, inclusive, para que isso não acontecesse, temos tudo decapeado, arquivado mais de uma vez, a não ser que acontecesse uma catástrofe, estaria perdido. Se não, está lá. E contra o fato e contra o registro histórico não existe argumento. A ou B podem falar que isso não existiu, que aquilo não existiu, mas está lá. Né? Qual é o sonho da Astral? O sonho da Astral é que a gente tenha a maior rede de emissoras legislativas do mundo. Né? Porque a gente é uma das maiores do país já e a gente quer cada vez mais que esse número de emissoras esteja dentro da associação, para que a associação seja cada vez mais forte. Ela está absolutamente consolidada. Nós temos hoje uma diretoria que é uma diretoria que reflete o que é a rede legislativa de rádio e televisão. O presidente é de Bauru, você tem vice-presidente de Brasília, da Bahia, o diretor técnico é do Rio Grande da Paraíba, o diretor de comunicação é do Rio Grande do Norte, a secretária-geral é de Jundiaí. Então isso reflete quem é a Astral, né? O que somos, diversos, plurais, e é isso que essa rede tem que ser. Marcelo Maracrida de Moraes, obrigado por fazer o recorte conosco aqui, histórico, inclusive na TV Câmara Bauru. E se eu não deixei você falar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Não, acho que eu falei até demais, eu sou um cara que não fala muito. Eu só quero dizer o seguinte no final, assim, logo depois das eleições presidenciais, eu vi uma postagem de um dos candidatos derrotados da eleição no Facebook, que ele colocou uma frase que para mim é a frase que reflete o que nós somos e fomos, porque a gente resistiu aqui durante muito tempo, né? Você sabe disso. Sempre teve muito ataque para que isso aqui não acontecesse, como acontece hoje. Não queriam que a gente ficasse desse tamanho jamais. Não aqui em Bauru, em todo lugar é assim. A TV Câmara, as TVs Câmara, elas sofrem ataques da mídia comercial por interesse, por óbvio, né? Não tinha como ser diferente. Porque você controla a informação, fica fácil. E que a gente construiu essa história, a gente constrói a história, falando de história de novo, todo dia. A gente não constrói história com grandes eventos. Existem os grandes eventos dentro da história.
Mas a história é feita todo dia, feita de pequenas histórias, da sua história, da minha história, da história do Rafa que está ali. E a história da TV Legislativa, da rede, é uma história feita no dia a dia, com coragem, porque a vida é feita de coragem. Muito obrigado, Marcelo Malacrida de Moraes, presidente da Astral, que reúne a rede e todos os parceiros em rádio e televisão do Brasil, das TVs públicas lá dos anos 90, consolidado do ponto de vista da comunicação no país. A Caixa de Ressonância é você que escolhe os representantes. A gente está aqui para transferir informação pública para você. Até o nosso próximo encontro.